Essa semana vamos debruçar sobre o tema como opera o Deus de Elias. Comment les dieux d'Élie opèrent. Como opera o Deus de Elias. Et aujourd'hui, je suis dans le deuxième livre de Rois, Hoje estou no segundo livro do Reis, le chapitre 2, le verset 19 à 22. no seu capítulo 2, versículo 19 até 22. Deuxième livre de Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. J'ai lu en portugais. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Traz-me um prato novo e pondo nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu, que Eliseu tinha dito. Amém. Amen. Le gens de la ville dirent à Élisée: Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Il dit: Ainsi parle l'Éternel: J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Voilà comment les dieux d'Élie opèrent. Como opera o Deus de Elias. Mais bien aimés dans le Seigneur, durant toute la semaine, Dieu nous a parlé. Bem amado no Senhor, ao longo da semana Deus nos falou, na semana passada. Nous avons vu comment Élie et Élisée ont marché ensemble. Vimos como Elias e Eliseu andaram juntos. Et vous savez que dans ce monde, quand Dieu veut t'élever, il te met toujours à côté d'Élie. Nós sabemos neste mundo, quando Deus quer levantar alguém, lhe coloca ao lado de Elias. Et sont heureux ceux qui acceptent être humbles au pied d'Élie pour recevoir. Bem-aventurados aqueles que aceitam estar ao lado de Elias para poder receber. Si vous voyez dans les textes que nous avons appris durant toute la semaine, Se vimos a escritura que nós aprendemos ao longo da semana, vous avez vu qu'à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, il y a eu les gens qu'on appelait les fils de prophètes. vimos que em todas as aldeias, em todas as cidades onde eles passaram, havia também pessoas, Les fils de prophètes. os filhos do profeta. Mais ce n'est pas tous les fils de prophètes qui ont bénéficié, c'est que Élisée a profité. Mas não são todos os filhos de profetas que beneficiaram ou que receberam do Elias aquilo que Eliseu recebeu. Par contre, j'ai vu les fils de prophètes qui voulaient empêcher Élisée de continuer la marche avec Élie. Pelo contrário, nós vimos que os filhos dos profetas queriam colocar um impedimento a Eliseu. Mais Élie a persévéré. Mas Eliseu perseverou. Et c'est Élisée qui autrefois était le verseur d'eau dans les mains d'Élie. Esse Eliseu que outra vez estava a lavar as mãos do servo Elias. Il était serviteur d'Élie, son maître. Ele era o servo do Elias, o seu mestre. Si tu veux aller loin dans la vie, Se quiser ir longe na vida, apprends à servir. aprende a servir. Ne cherche pas à être servi d'abord. Não procura primeiro para ser servido. C'est ce qu'Élisée a fait. Aquilo que Eliseu fazia. Il a joué ce rôle à côté de son maître. Ele cumpriu o seu papel ao lado do seu mestre. Nous avons vu qu'ils ont marché de Gilgal à Vimos Bethel, que andaram de Gilgal até Betel, de Bethel à de Jéricho, Betel até Jericó, de Jéricho à de Jourdain, Jericó até o Jordão, jusqu'à ce que le maître a été enlevé. até o ponto quando o mestre foi arrebatado. Et nous avons vu le message que Dieu a pour nous, parlant de Gilgal, parlant de Bethel, parlant de Jéricho, parlant de Jourdain. Vimos a mensagem de Deus para nós ao longo dessa etapa toda: Gilgal, Jordão, Betel. Gilgal, les lieux où les fils d'Israël ont été circoncis
après leur sortie d'Égypte. Então Gilgal foi o lugar onde os filhos de Israel foram circuncidados ao sair do Egito. Pour nous, les lieux de régénération. Para nós é o lugar da regeneração. Pour nous, la nouvelle naissance. Para nós é o lugar do novo nascimento. Et pour nous, les lieux de conversion. Para nós é o lugar de Le arrependimento. point de départ pour tout enfant de O Dieu. ponto de partida para qualquer filho de Deus. Mais il ne s'est pas limité là. Mas ele não parou só ali. Il est allé jusqu'à Bethel. Ele foi até o Betel. Pour nous, les lieux de communion avec Dieu. Para nós é o lugar da comunhão com Deus. Les lieux de consécration pour O Dieu. lugar da consagração com Deus. Les lieux de vœux pour O Dieu. lugar do voto com Deus. Ils sont allés jusqu'à Jéricho. Eles foram até Jericó. Les lieux où ils ont reçu les stratégies pour vaincre. O lugar onde eles aprenderam como vencer. Nos stratégies sont reçues par le Saint-Esprit. Nós recebemos estratégia a partir do Espírito Santo. Puisque nos luttes ne sont pas charnelles. Porque o nosso combate não é carnal. Mais nous luttons contre les esprits. Nós lutamos contra espíritos. Dans les lieux spirituels. Nos lugares Ils celestiais. sont allés jusqu'à Jéricho, jusqu'au Jourdain. Eles foram até o Jordão. Les lieux de O confirmation. lugar da confirmação. Jésus était baptisé à Jourdain. Jesus foi batizado no Rio do Et la Bible Jordão. montre que quand il est sorti des eaux, E a Bíblia diz-nos que quando saiu das les águas, cieux se sont ouverts. o céu abriu-se, Le Saint-Esprit est o descendu Espírito Santo desceu sur Jésus. a Jesus Et le Cristo, Père a parlé dans les cieux. e o Pai do céu falou, Celui-ci est mon fils bien-aimé, dizendo: Este é meu filho bem en amado, qui j'ai mis toute ma nele confiance. coloco toda a minha confiança. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu cet homme a reçu la double portion de l'Esprit d'Élie. Bem amado, nós vimos esse homem receber a dupla porção do Espírito de Elias. Au retour maintenant sur son chemin, No seu regresso, no caminho, la Bible montre que les fils des prophètes ont vu que l'Esprit d'Élie était sur Élisée. a Bíblia nos mostra que os filhos dos profetas notaram que o Espírito de Elias estava sobre Eliseu. Et ils ont eu le courage E tiveram coragem pour lui présenter leurs problèmes, para poder lhe apresentar os seus pour problemas, s'ouvrir à lui. para se abrirem a eles. La Bible montre qu'ils l'ont dit, A Bíblia mostra que lhe disseram que nous sommes dans une ville qui est bonne, que nós estamos numa cidade que é uma boa dans cidade, une cité bien située. uma cidade bem situada. Mais comme tu peux le voir, notre Seigneur, Como já podes ver no Senhor, ici il y a la mort. mas aqui nesta cidade temos Cette a terre morte. est stérile. A terra é uma terra estéril Et les eaux sont amères. e as águas são águas amargas. Mais écoute bien aimé dans le Seigneur. Escuta bem, amado no Senhor. Quand Élie et Élisée sont passés en ces lieux-là, Quando Elias e Eliseu passaram no mesmo lugar, c'est sûr que ce problème était là. acredito eu que aquele problema ainda tinha. Et eux aussi sont appelés fils de prophètes. Porque eles também são chamados filhos do profeta. Ils n'ont pas résolu ce problème. Mas não conseguiram resolver aquele problema. Pourquoi ils n'ont pas résolu? Por que não conseguiram resolver o Et problema? pourquoi maintenant ils posent ce problème à Élisée? Mas por que agora que estão a apresentar esse problema ao Eliseu? C'est puisqu'ils se sont rendus compte qu'Élisée a maintenant quelque chose qu'eux n'ont pas. Porque deram conta que de momento Eliseu tinha algo que eles não possuíam. Les dieux d'Élie opèrent là où est son esprit. Sabe que o Deus de Elias opera onde que o seu espírito habita. Là où son esprit se manifeste, il agit. Ele opera aonde que o seu espírito manifesta. Les fils des prophètes ont remarqué que l'esprit d'Élie, l'esprit de Dieu d'Élie est sur Élisée. Os filhos dos profetas deram conta que o espírito de Deus, do Elias, estava sobre o Eliseu. Alors, ils sont venus poser leurs problèmes. Então foram falar do seu problema ao Eliseu. Est-ce que vous pensez que ces problèmes étaient dans ces pays, ils n'ont pas lutté pour trouver une solution? Você pode imaginar ou pode pensar que realmente é verdade que as autoridades daquela cidade não fizeram nada para solucionar aqueles problemas? C'est sûr qu'ils ont tenté, mais sans solution. Acredito eu que eles tentaram, fizeram o melhor, mas nada de bom C'est sûr aconteceu. qu'ils ont essayé, mais sans résultat. Acho que eles tentaram, mas não teve bom resultado. Puisqu'il fallait quelqu'un qui a l'esprit de Dieu Porque d'Élie. era necessário alguém que tenha o Espírito de Deus de Elias. Quand Élisée était revêtu de cet esprit, Quando Eliseu foi revestido com o seu Espírito, aquele et les Espírito, fils des prophètes ont remarqué que l'esprit d'Élie est sur lui. os filhos do profeta deram conta que o Espírito de Laisse-moi Deus de te dire Elias que estava quand sobre ele. l'esprit de Dieu est sur toi, on peut Deixa-me te noter. dizer que quando alguém tem o Espírito de Deus, vai se dar On conta. peut noter par le caractère. Pode se dar conta pelo caráter
caráter. On peut noter par le changement. Pode se dar conta pela mudança. On peut noter par le comportement. Pode se dar conta pelas mudanças On do peut noter comportamento. par le langage. Mesmo pela linguagem. On peut noter par les actions. Pode se dar conta pelas ações. Ils se sont rendus compte que l'esprit de Dieu d'Élie est sur Eles Élisée. deram conta que o espírito de Elias estava sobre o Et Eliseu. là, les gens n'hésiteront pas de te poser leurs E as problèmes. pessoas não tiveram dúvida para poder apresentar os seus Des problemas. fois, les gens souffrent puisqu'ils ne s'approchent pas de l'esprit de Dieu d'Élisée. Às vezes muitas pessoas sofrem ou têm problema por falta de não se aproximar ao Deus de Elias. Alors, ils sont allés poser ce problème-là. Foram apresentar os seus problemas. Nous sommes dans une bonne ville, Nós estamos numa boa cidade. une cité bien située, Uma cidade bem situada. mais ici, il y a la mort. Mas dentro da cidade Ici, il temos y a la morte. stérilité. Dentro da cidade tem a esterilidade. Apparemment, tous ceux qui voyaient cette ville de loin l'enviaient. Aparentemente as pessoas que estão a ver aquela cidade cobiçavam a cidade. C'était une belle cité Porque era uma boa cidade. et une cité bien située. Uma cidade bem localizada. Et il valait la peine de vivre là-bas. Então valia a pena viver naquela cidade. Laisse-moi te dire une chose que les passagers, Deixa eu te dizer alguma coisa que os viajantes, quand ils voyaient cette ville-là de Jéricho, quando olhavam para aquela cidade, mais c'était content. eles Ils estavam enviaient felizes, même. Oh, si j'avais la apreciavam, nationalité de ce pays. dizendo que se eu tivesse a nacionalidade deste país, si je ou vivais dessa dans ce cidade, pays. ou se eu vivesse nesse Mais c'est país, beau, c'est bien construit. que boas Mais c'est bien construções, situé. bem localizado. Un homme d'affaires qui passait par là, Homem de negócio que lá quand il passava, regardait comment la ville était, quando considerava a cidade, oh, mais cette cité-là, dizia: oh, esta cidade, si j'avais un magasin se eu ici, tivesse uma mais loja, si um je peux armazém, mettre mes affaires ici, um on supermercado peut aqui, envier de loin. de longe a pessoa podia olhar para aquela Mais on ne cidade, savait pas la vérité qui était là. mas não sabiam realmente o que estava dentro da cidade, a On ne peut verdade pas da être cidade. étonné aujourd'hui. Nós não podemos Il y a admirar, encore des villes comme ça. existem cidades como tais, Il y a encore des cités comme ça. existem cidades como tal, Avec l'économie forte, com uma grande economia, bien située, bem localizada, bien bâtie. bem Là, le construída, courant ne manque pas. aí não há falha de L'eau ne energia, manque pas. não há falha das águas, Mais mon frère, des fois, on envie les choses de loin. mas às vezes nós cobiçamos as coisas de longe. Et peut-être que ce sont des pays comparés à Sodome et Gomorre. Às vezes são países que podemos comparar com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ce sont des cités, des fois, qui sont remplies de choses horribles. Uma cidade onde se encontram coisas horríveis. Mais de loin, on les envie. Mas de longe, quando nós olhamos, Mais precisamos ceux estar qui lá. étaient dedans savaient leurs Mas propres os que problèmes. viviam lá conheciam o problema que eles Ils savaient enfrentavam. qu'ici, il y a la mort. Sabiam que dentro dessa cidade temos a Ils morte. savaient qu'ici, il y a la stérilité. Sabiam que naquela cidade havia Il y a des esterilidade. maisons comme ça. Há casas também da mesma De loin, forma. vous les enviez. Há lares de longe, quando você Vous vê lá, enviez les types de você palais. tem vontade de dizer: oh, que tipo de lar, que tipo de casa. Vous enviez la construction. Você vê a construção. Vous enviez comment c'est Você décoré. vê como que foi decorada essa Vous casa. enviez comment c'est meublé. Veja só a mobília desta casa. Seulement celui qui vit dedans. Mas somente a pessoa que vive naquela Il sait casa, qu'il ne dort pas en que paix. sabe que ele não dorme em paz. Il sait que ça ne marche pas Ele ici. sabe que na minha casa, no meu lar, as coisas não estão a Il sait andar qu'ici, il bem. y a la mort. Ele sabe que aqui na minha casa tem Il morte. sait qu'ici, il y a la stérilité. Sabe que aqui tem esterilidade. Bien-aimé, n'envie pas de l'apparence. Bem amado, você não pode considerar sua aparência. N'envie pas de l'extérieur. A parte exterior não diz Voilà nada. pourquoi Dieu ne s'intéresse pas trop à Por isso que l'apparence. Deus não considera mais a aparência. Dieu s'intéresse au cœur. Deus considera mais o coração. Et il fallait l'esprit de Dieu, d'Élie, pour résoudre les problèmes dans cette ville qui était polluée. Havia necessidade do espírito de Elias para resolver o problema que estava naquela cidade. Et ils ont considéré l'autorité de cet homme. E dali eles consideraram a autoridade que estava na vida Mon daquele frère homem. apprend à considérer l'autorité de l'homme qui est établi par Dieu. Devemos aprender a considerar a autoridade estabelecida por Deus. Apprends à considérer l'autorité de l'homme qui a l'esprit de Dieu d'Élie. Considera a autoridade que está no homem que tem o Deus do Elias. Puisque de lui, il y a la solution. Porque a solução vai sair dali. Non, pas seulement la solution pour quelqu'un, Não só a solução para alguém, mais la solution pour les familles, mesmo a solução para as la famílias, solution pour les nations, mesmo a solução para as nações, la solution pour son pays. a
solução Celui qui a para o l'Esprit de país. Dieu, il a la solution. Quem tem o Espírito de Deus tem a solução. Puisque l'Esprit de Dieu, il connaît tout problème. Porque o Espírito de Deus tem conhecimento de todos os Il problemas. connaît les problèmes cachés. Ele conhece os problemas escondidos. Il connaît même les problèmes que toi tu ne lui dis pas. Mesmo o problema que nós não lhe contamos, ele sabe. Il connaît. Ele sabe. Alors quand tu honores l'Esprit, quand tu honores l'homme qui a l'Esprit, tu honores son Quando esprit. oramos o homem que tem esse Espírito de Deus, Tu honores son esprit. você vai honrar Tu o seu honores Espírito. l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Você vai honrar o Espírito de Deus que opera na vida Ces daquela hommes ont pessoa. reconnu l'autorité qui était dans Élisée. Esses homens reconheceram a autoridade que estava na vida do Voilà Eliseu. pourquoi ils lui ont posé leur problème. É por isso que lhe apresentaram o problema. Ici, il y a un problème. Disse, aqui temos problema. Ne te fie pas cette apparence. Olha, você não precisa considerar sua aparência. Ne te fie pas cette belle construction. Não se confia só nessas boas Ne te fie construções. pas au courant qui est permanent. Ou aqui nós temos a energia permanente, Mais il y a les problèmes. mas temos problema com Il y a la certeza. mort ici. Aqui temos morte. Il y a l'eau amère ici. Temos água amarga aqui. Et il y a la stérilité ici. Há esterilidade Et aqui. vous savez que le peuple en ce temps-là, il vivait de l'agriculture. Sabe que naquele de la tempo peixe. o povo vivia da pesca e também da Et agricultura. il vivait aussi de la bétail. E também dos animais. Mais quand l'eau est amère, Mas- le bétail ne pouvait pas. Quando a água é amarga, não, os animais não vão conseguir saciar a sede. Ça veut O dire que bebê. les animaux mouraient Quer dizer que os animais estavam a à morrer cause de l'eau qui était amère. por causa das águas que estavam amargas. Même l'agriculture ne marchait pas. Mesmo também a agricultura também não podia produzir. Puisque la terre était Porque stérile. a terra estava estéril. Rien ne marchait. Nada Vous savez, quand andava. vous êtes dans un pays où l'eau est amère, où la terre est stérile, vous ne pouvez rien. Quando você vive numa terra onde que a terra é estéril e a água amarga, nada se pode fazer. Les hommes d'affaires étaient limités. Os homens de negócio ficaram limitados. Les vies étaient limitées. A vida estava Et vous savez la limitada. tendance quand on est dans un pays comme E ça, quando a pessoa vive nesse tipo de país, a c'est tendência fuir ce pays. de fugir daquela C'est immigrer terra pour d'autres para pays. ir imigrar-se C'est num outro chercher là où on país, peut trouver mieux. procurar aonde que pode encontrar o melhor. Et c'est la tendance de beaucoup de jeunes. É a tendência de muitos Quand jovens. ça ne marche pas en Angola, Quando em Angola as coisas não estão on andando cherche bem, à aller en Angleterre. procura ir na On Inglaterra. cherche à aller aux États-Unis. Procura ir imigrar-se nos On Estados cherche à aller au Unidos. Canada. Procura ir imigrar-se Puisque personne no n'accepte Canadá. d'être là où il y a la mort. Porque as pessoas não querem estar onde que há morte. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu Por pour isso nós precisamos termos o Deus de Elias. résoudre les problèmes de nos nations. Para que o seu espírito venha resolver os problemas das nações. Afin que les fils de la terre trouvent mieux dans son pays. Para que os cidadãos possam encontrar o melhor na sua Et terra. qu'ils ne cherchent pas mieux ailleurs. Para não ir procurar o melhor Puisque fora. même là où il va aussi, il y a seulement l'apparence. Porque mesmo aonde eles vão é também pela aparência. Les cités sont bien construites. Todas as cidades estão bem Mais ils construídas, ont aussi leurs problèmes. mas também têm os seus Mais tu vas problemas. découvrir leurs problèmes quand tu seras dedans. Apenas vai se descobrir os problemas quando chegar lá na mesma terra. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor. Alors, Élisée était là Eliseu lá estava avec l'esprit d'Élie. com o espírito de Elias, Il était loin de la double portion. cheio do Espírito Santo, dupla porção. Quand Élisée est revêtu de la double portion, Quando Eliseu foi revestido com dupla Ele teve a porção, solução. ele então tinha a solução. il peut ouvrir le riz Jourdain. Ele pode abrir o rio Jordão. Il peut donner la solution aux problèmes des cités. Ele pode solucionar os problemas da cidade. Il peut donner la solution aux problèmes des familles. Ele pode solucionar os problemas da família. Et ces hommes, quand Élisée les a regardés, Quando Eliseu olhou para esses il homens, leur a demandé une chose. e eles lhes pediu apenas algo, uma Amenez-moi coisa. un plat neuf. Me traga ainda um prato. Mettez dans ce plat le sel. E nesse prato coloca sal. Waouh, c'est vraiment significatif. É algo muito significado. J'ai vu la typologie définie en ces lieux. Vimos a tipologia que foi definida Cet homme a aqui. demandé un plat neuf, pas un plat ancien. Ele não pediu algo antigo, mas novo. Et il a demandé qu'on y mette du sel. E ele pediu para lá se colocar o sal. Et il parlait regardant aux hommes de cette ville. E ele falando, olhando os homens daquela cidade. Ils n'ont pas posé la question. Ele não perguntou.
não fez pergunta nenhuma. Ils n'ont pas demandé une question à Élisée. E eles também não fizeram pergunta a Mais a ils ont Eliseu. obéi à l'orientation de l'homme de Apenas Dieu. obedeceram a orientação do homem de Deus. Ils ont obéi à l'orientation de l'homme qui avait l'esprit de Dieu de lui. Obedeceram às orientações que lhes foram dadas. Ils sont allés chercher un plat neuf Foram procurar prato novo, dans lequel on y a mis du sel. onde colocaram o sal. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Escutam-me bem, amado no Senhor. Ces gens n'ont pas douté. Esses homens não duvidaram. Ces gens n'ont pas eu le doute Não à duvidaram ce qu'on leur a demandé. naquilo que lhes foi Il y a pedido. beaucoup de gens qui ne réussissent pas à cause du doute. Muitas pessoas não têm saído bem na vida por causa das Quand Dieu dúvidas. a la solution pour leur vie, ils mettent les doutes devant. Quando Deus apresenta a solução para as suas vidas, eles duvidam. Et ils sont allés tranquillement pour amener ce que Élisée a E demandé. eles foram pedir para fazer aquilo que Eliseu lhes pediu para fazer. Pas de question. Não fizeram perguntas. Et il y a beaucoup de gens Mas há muita qui gente passent tout le temps avec les que questions. passa todo o tempo fazendo Quand Dieu perguntas. leur dit quelque chose, Quando Deus lhes pede para Quand Dieu fazer leur qualquer demande coisa, quelque chose, quando Deus lhes pede para ils fazer passent qualquer tout le coisa, temps dans les doutes. eles ficam aí ils a passent tout le duvidar. temps avec des Eles questions. ficam aí a fazendo Est-ce que perguntas. c'est possible ce que Dieu a dit? Será que é possível mesmo aquilo que Deus À disse? cet âge, est-ce que c'est Será vraiment com essa possible? idade, será que algo pode Il y a des acontecer? gens qui passent toute une année Há pessoas que passam o ano todo en train de murmurer sur ce que Dieu a dit, procurando, resmungando naquilo que foi dito. en train de se demander si ça va marcher. Se perguntando, será que vai dar Mais ça certo? peut marcher pour les jeunes, mais à mon âge. Será que pode dar certo com a Ça minha peut idade? marcher pour les autres, mais pour moi. Para outras pessoas pode dar certo, mas Je para sais mim qu'il y a não des gens qui acredito ont tanto. témoigné, mais c'est pas tout le monde. Mas sabe que há muita gente que deram testemunho, mas eu não, mas Ne nem todo murmure pas quand mundo. Dieu te demande quelque chose. Quando Deus te pede para fazer qualquer coisa, não Ne duvida. passe pas tout le temps avec les questions. Não passa todo o tempo fazendo-se perguntas. N'humilie même pas ton Élysée. Você não vai para humilhar o seu Puisque Eliseu. c'était pour la première fois qu'Élisée avait cette mission. Porque é a primeira vez que a Eliseu enfrenta tal Les gens missão. connaissaient Élie, mais ils ne connaissaient pas As Élisée. pessoas conheciam Elias, mas não conheciam Les gens Eliseu. reconnaissaient l'esprit sur Élisée, mais c'était pour la première fois de voir cet esprit agir sur Élisée. As pessoas conheciam, reconheciam esse espírito no Elias, mas pela primeira vez que deveriam reconhecer esse espírito na vida do Eliseu. Apprends à accepter des fois sans doute. Nós devemos aprender a aceitar sem duvidar. Apprends à accepter des fois sans beaucoup de questions. Vamos aprender a crer sem fazer mais perguntas. Et il devait amener un plat neuf Eles deveriam que apresentar prato novo dans lequel on y a mis du sel. com sal. Waouh! Notre Dieu, c'est un Dieu des choses nouvelles. Nosso Deus é Deus das coisas novas. Notre Dieu n'est pas le Dieu des choses anciennes. Nosso Deus não é o Deus das Il coisas n'est pas le antigas. Dieu des choses vieilles. Ele não é Deus das Il coisas n'avait pas antigas. besoin d'un plat ancien. Ele não precisava de Il prato n'avait pas antigo besoin d'un plat déjà utilisé. ou algo que já foi usado. Mais il avait besoin d'un plat neuf. Ele precisava de algo que nunca foi usado. Voilà pourquoi même dans la Bible, É por isso mesmo na Dieu Bíblia. aime beaucoup de nouveautés. Deus gosta muito de novidades. J'ai vu beaucoup de versets Eu vi muitos où versículos Dieu parle de nouvelles choses. onde Deus fala sobre as coisas Même novas. ce qui est ancien, Dieu renouvelle. Mesmo que é antigo, Deus C'est renova. puisque Dieu aime beaucoup les choses neuves. Porque Deus sempre gosta das coisas novas. J'ai lisé dans les psaumes, Eu li no Salmos, celui qui se confie en l'éternel aquele que se confia no Senhor renouvelle ses forces. renova C'est suas puisque forças. Dieu aime des forces nouvelles. Porque Deus ama coisas novas. J'ai lisé dans la parole de Dieu, Eu li na palavra do celui Senhor, qui est en Christ, aquele que está em il est une Cristo, nouvelle créature. nova criatura Dieu ele aime é. beaucoup les nouvelles Deus choses. gosta das coisas Nouvelle novas. créature. Nova criatura. Les choses anciennes sont passées Coisas antigas et passaram. tout est devenu tudo nouvelle. se fez Voilà, novo. Dieu aime beaucoup les choses nouvelles. Deus ama coisas Nous n'avons novas. pas un Dieu des choses anciennes, Nós não temos Deus das coisas mais nous avons antigas. un Dieu des nouvelles choses. Nós temos Un Deus Dieu qui fait des nouvelles de choses. coisas novas Un e que Dieu faz qui coisas aime les nouvelles novas. choses. Deus que faz coisas Un Dieu novas. qui aime marcher avec les gens qui sont nouvelles. Deus que gosta de andar com as pessoas Les novas. personnes qui se sont renouvelées. As pessoas que foram Les renovadas. personnes qui ont la nouvelle naissance, la nouvelle vie, les renouvellements. As pessoas renovadas, que têm nova vida, novas pessoas, são pessoas que Deus gosta de andar com eles. Et il fallait ce plat neuf. Por isso que deveria aqui ser um instrumento novo.
Quelqu'un d'autre peut prêcher d'une autre manière ce message. Uma outra pessoa também pode vir pregar a mesma mensagem, mas de L'Esprit uma de outra Dieu m'a forma. inspiré ceci. Mas eu tenho uma inspiração que quero Et partilhar. que ce plat neuf, c'est le type de l'homme que tu es. Então, esse prato ou esse instrumento novo tipifica o homem que tu és. Donc un homme nouveau. Homem novo. Un homme né de nouveau. Homem Dieu nascido de novo. opère avec l'homme né de nouveau. Deus opera com o homem nascido de novo. Sur qui il y a l'esprit de Dieu d'Élie. Em que permanece o Espírito de Deus de Elias. Un plat neuf. Prato novo. Pas ancien. Instrumento novo, não Voilà pourquoi antigo. quand tu es ancien, renouvelle-toi. Por isso que se você realmente é antigo, você precisa se renovar. Voilà pourquoi quand tu viens, rajeunis Se avec le você Seigneur. é velho, então venha se tornar novo. Notre Dieu, même sa propre bonté, il le renouvelle chaque jour. Sabe, Deus mesmo renova a sua bondade. Il nous renouvelle sa bonté. Dieu aime les nouvelles Deus choses. renova a sua Si tu veux bondade, aller sua loin avec misericórdia. Se Dieu, quer ir longe com Deus, accepte être nouveau. você aceita ser um homem Accepte novo. de naître de nouveau. Aceita nascer de novo. Accepte la régénération. Aceita a regeneração. Accepte les nouvelles choses. Aceita Les nouveaux novas langages. coisas, uma nova Quand tu linguagem. adores une nouvelle adoration. Quando você adora uma Quand tu nova loues une adoração, nouvelle louange. quando você louva uma Quand nova tu prêches une um nouvelle novo prédication, louvor, quando é pregação uma il boa faut nova toujours la pregação, nouveauté avec Dieu. deve haver novidade com Dieu Deus. veut que tu sois toujours en nouveauté de vie. Deus quer que haja sempre novidade na tua vida. Et c'est ce que Dieu voulait ce jour-là. É que aquilo que Deus precisava Donner la naquele dia, solution à toute une cité. dar solução a toda a cidade, Un plan neuf deve haver novo sur plano, lequel on a mis du sel. onde que há sal. J'ai lu dans Matthieu 5, le verset 13 et 14. Eu li no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 e Où la Bible 14, dit que nous sommes onde le está sel de la escrito terre que nós somos o sal da terra et la lumière du monde. e somos a luz do mundo. Laisse-moi te dire une chose. Vou lhes dizer Nous algo. sommes sel de la terre Nós somos sal da et terra lumière du monde e luz do mundo, à cause de Christ en nous. por causa do Cristo que está em nós. C'est seulement quand on a Christ en nous Somente quando temos Cristo em que nous nós, sommes sel et que se lumière. tornamos sal e luz. Laisse-moi te dire une chose. Vou dizer-lhe algo. Le sel, c'est un instrument très important, O sal é instrumento muito importante, utilisé usado pour la conservation des vies, para a conservação da vida, utilisé pour la guérison, também usado para a cura. ici utilisé pour stériliser l'eau. Aqui foi usado para poder tirar a esterilidade na Vous savez, água. quand vous allez même dans l'Ancien Testament, Mesmo se nós verificamos no Antigo j'ai vu dans Testamento, Lévitique 2, nós vimos no livro de Levítico, capítulo quand 2, Dieu parlait sur les offrandes de la maison de quando Dieu, Deus falava sobre as ofertas na casa de Deus, Dieu ne voulait pas qu'on amène dans les offrandes ni o fermento, la levure, Deus não ni le miel. permitiu para apresentar fermento e mel. Mais Dieu permet Mas Deus aqui autoriza, que les offrandes ne manquent pas du sel. mas que não falta sal nas ofertas. C'est puisque Dieu voulait la présence du sel dans sa maison. Deus precisava a presença do sal na sua casa. Comme je le disais, dans ce sel, nous le sommes quand nous avons Christ. Nós falamos que nós somos o sal quando nós temos Cristo. C'est Christ qui guérit. É o Cristo que cura. C'est Christ qui donne le goût. É Jesus Cristo que dá o sabor. C'est Christ qui conserve la vie. É Jesus que conserva a vida. Et quand on a amené ces choses à l'homme de Dieu, Quando apresentaram essas coisas ao homem de Deus, il n'a pas précipité. o homem de Deus também não se Non, il precipitou. a demandé où se trouvait les manancial, Ele só perguntou onde está a fonte. où se trouve la source de la Onde que rivière. está a fonte do rio. Notre Dieu, il aime résoudre les problèmes à la source. Nosso Deus, Ele gosta de resolver os Les problemas dieux lá na d'Élie, il fonte. opère à partir de la source. Ele opera a partir da fonte. Quand tu es malade, il aime aller à la source. Quando você se encontra doente, Ele vai Quand il y até a a la fonte. stérilité, il va à la source. Ele vai até na origem. Quand il y a l'amertume, il va à la source. Quando há a amargura, Ele vai até na origem. Voilà pourquoi quand Christ est venu sur la terre, Por isso, quando Jesus veio aqui na terra, sa préoccupation n'était pas d'abord la maladie. a sua preocupação não foi primeiro Non, non, a mais sa doença. préoccupation était le diable. Ele foi primeiro lidar com o diabo. Puisque c'est lui
l'origine de la maladie et de la Ele mort. é a origem da morte, da doença que provoca a morte. Et il était ici pour écraser la tête. E ele veio para poder esmagar a cabeça. Il a écrasé sa tête. Ele esmagou a cabeça Et de quand sa tête Satanás. était E écrasée, quando a sua cabeça là, foi il pouvait esmagada, déclarer que tout a été consumé. e ele disse que tudo está consumado. Tout se consume quand la source a un problème Está résolu. consumado quando a fonte já foi resolvida. La maladie a une source. A doença tem a sua La origem. mort a une source. A morte tem a sua origem. Covid-19 a une source. Covid-19 tem a Notre sua Dieu origem. s'attaque au E manancial. o nosso Deus, ele ataca a origem. Il s'attaque à l'origine. Ele se ataca a origem. L'origine, c'est le diable. A origem é o diabo. L'origine de ce problème à Jéricho, c'était le A diable. origem do problema do Jericó La é o Bible dit diabo. qu'il vient pour tuer, A Bíblia diz que ele vem para il vient matar. pour égorger, Ele vem para matar. il vient pour détruire. Ele vem também C'est la para mission du diable. destruir. É Là a où tu missão do vois la inimigo. destruction, Onde que há là destruição, où tu vois la mort, onde que há là où tu morte, vois les maladies, onde que há là doença, où tu vois les malédictions, onde que há là maldição, où tu vois les gens qui ne se marient onde pas, você vê falta là de où tu vois les conversa, gens qui n'ont pas falta de d'enfants, casamento, falta de là où tu vois les gens filhos, qui ont des complications. onde que há Oh, complicações. la solution n'est pas ailleurs. A solução não está La solution fora. est en Christ. A solução está Christ em qui Cristo. conserve la vie. É Jesus que conserva a vida. Christ qui donne la vie. É Jesus que dá Christ vida. qui résout le problème de la É stérilité. Jesus que resolve os problemas da Christ esterilidade. qui donne la vie. É Cristo que dá Christ qui vida. guérit. É Cristo que cura. Christ qui résout le problème de Que l'humanité. resolve os problemas da C'est humanidade. Christ opère quand il est sur un plan neuf. Quando Jesus opera quando ele está num plano novo. Quelqu'un né de nouveau. Alguém nascido Rempli de novo. de l'esprit. Cheio do Il Espírito. peut aller au manancial. Ele pode ir até a origem. Elle est seule au manancial. E o sal na origem est la solution au problème de é l'humanité. a solução do problema da Je humanidade. déclare la nouveauté dans ta vie. Eu declaro a novidade na tua Je vida. déclare la nouveauté de vie pour Eu toi. declaro novidade de vida Je para déclare de você. nouvelles choses pour Eu toi. declaro novas coisas para Je você. déclare une nouvelle saison pour Eu toi. declaro uma nova época para Je você. déclare une nouvelle maison pour toi. Declaro uma nova casa, um novo Importe lar para Covid-19. você. Je déclare un nouveau Porta salaire pour toi. de Je déclare une Covid-19. nouvelle promotion pour toi. Nova Je déclare promoção. la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté de vie. Novidade Au da nom vida. de Jésus. Em nome de Jesus. Là où il y a un problème dans ta vie, Onde que là où tem il y a un problema, problème dans ta famille, onde há problema là où il y a no un teu lar, problème na tua sur ton família, chemin, no teu caminho, au manancial, na origem, à la source, na origem, moi je me lève eu me levanto pour proclamer comme Élisée, para proclamar como Eliseu, selon la parole de Dieu, segundo a palavra de que Deus, Dieu te déclare vivant. eu decreto que Deus te declara Dieu te déclare vivo, vivant. que Deus te Que tu declara vives au nom de vivo, Jésus. vive em nome de Dieu te Jesus. déclare guéri. Eu Sois decreto a guéri tua au nom de cura, Jésus. seja curado, Dieu te déclare fécond. Eu te Sois declaro. fécond au nom de Jésus. em nome de Je seja te déclare fecundo. puissant. Eu te Sois declaro puissant au nom de poderoso. Jésus. Em nome de Jesus, Reçois. receba, Au nom de em Jésus. nome de Jesus. Le Dieu d'Élie agit encore. O Deus de Elias opera Son ainda. esprit est ici ce matin. O seu Espírito está aqui nesta Nous manhã. serons ici durant toute la semaine Vamos passar essa semana toda pour parler de comment le Dieu d'Élie opère. para poder mostrar como o Deus do Elias opera. Il opère avec quelqu'un qui a une nouvelle nouvelle. Ele opera usando alguém que tem nova vida. Quelqu'un qui est dans la nouveauté de vie. Alguém que está numa novidade da vida. Change de vie. Novo estilo da vida. Renouvelle tes forces. Renova a tua força Remplis-toi de son esprit. e enche-se com o Espírito de Deus. Laisse que Christ vive abondamment. Deixa Cristo habitar abundantemente em ti. Et que de ta bouche sorte sa parole. E que da tua boca só saia a palavra de Puisque Deus. les miracles au manancial étaient à cause de la parole qu'Élisée a prononcée sur la parole de Dieu. Porque o milagre lá na origem operou por causa da palavra que foi pronunciada pelo seu servo Eliseu. Que de toi il n'y ait plus la mort, Que não haja mais morte em ni ti, la stérilité. nem Et esterilidade. cette parole était puissante Que essa palavra carregou poder pour résoudre tous les problèmes para resolver todos os de problemas toute une cité. de uma cidade Que inteira. Angola soit bénie. Que Angola seja abençoada. Angola soit bénie. Que Angola seja Une abençoada. nation que Dieu veut, que Dieu aime.
Uma nação amada por Deus. Une nation qui doit aller de l'avant. Uma nação que deve ir à frente. Une nation riche. Uma nação rica. Une terre bénie. Uma terra abençoada. Une terre qui ne sera jamais stérile. Uma terra que nunca será estéril. Les eaux productives. Águas produtivas. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci notre Dieu, notre Père. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos. Nous avons annoncé ta parole ce matin. Anunciamos a tua palavra esta manhã. Merci pour la nouvelle vie. Obrigado pela nova vida. Merci pour la nouvelle chance. Obrigado pela nova oportunidade. Merci de ce que tu fais tout neuf Obrigado por ter feito tudo novo à cause de Jésus, por causa de Jesus. à cause de ton esprit. Por causa do teu Espírito. Merci Seigneur, Obrigado, Senhor. puisque dans cette terre, Porque nesta terra, dans ce pays, neste país, on ne parlera pas de la stérilité. jamais se falará da esterilidade. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. les eaux ne produiront jamais la mort, As águas nunca mais produzirão a morte, mais la vie. mas vida. Qu'il en soit ainsi dans Que assim seja toutes les familles em todas as famílias, angolaises, todas as famílias angolanas, qu'ils se réjouissent que possa se de regozijar, ce que Dieu bénit ce pays. que da forma que Deus abençoe este país. Seigneur, Senhor, s'il y a quelqu'un qui a écouté le son de ma voix, todos aqueles que estavam debaixo da minha voz, je sais que tu lui as parlé. eu acredito que o Senhor falou, Et au travers de ta parole, através da tua palavra, la solution est rendue haja possible. solução, que as águas possam La reproduzir. solution est possible. A solução é possível. Reçois la solution. Receba a solução. Reçois la solution. Receba a solução. À tous tes problèmes. Em todos os teus problemas. Reçois la solution. Receba a solução. Tu vivras Vais viver. et tu ne mourras pas. Viverás e não morrerás. Que tu comptes les bienfaits du Seigneur. Para contar os bem-feitos do Que Senhor. Dieu bénisse ta maison. Que Deus abençoe a tua casa. Tu es béni le matin, tu es béni le soir. Abençoado és tu de manhã, abençoado és tu de Tu es noite. béni à ta sortie, tu es béni à Abençoado és ton tu ao entrée. sair, abençoado és tu ao Tu entrar. es béni le matin, tu es béni la Abençoado nuit. és tu de dia e de noite. Tu es béni dans ta maison, tu es béni dans la Abençoado rue. na tua casa e fora da tua Au nom casa. de Jésus. Em nome de Jesus. Que Dieu te bénisse. Deus te abençoe. Deixa que a